todo amor, flor de luz do Senhor, Mestre amado, luz divina, abençoa nossa doutrina. Ó Jesus, todo amor, flor de luz do Senhor, Mestre amado, luz divina, abençoa nossa doutrina. E que esse dia de fraternidade seja coroado de felicidade. Ó meu Jesus, ouve a oração, joia de luz do meu coração. E que este dia de fraternidade seja coroado de felicidade. Ó meu Jesus, ouve a oração, joia de luz do meu coração. Boa noite, queridos irmãos. É com muita alegria que nos reencontramos neste momento. Um momento ímpar para cada um de nós. Poder termos a oportunidade, nem que seja à distância, em pensamento e em coração, estamos nos unindo nesse instante. Vamos assim, desde já, agradecendo pela possibilidade dos nossos mentores, nossos anjos guardiões, estar sempre nos amparando, nos protegendo nesses momentos tão difíceis que viemos passando. E vamos rogando a Ele que continue nos amparando, nos dando saúde, coragem, fé, força, para trilhar no caminho do nosso Mestre Senhor Jesus. E assim, com muito amor, vamos cumprimentando a equipe de limpeza e higienização que fez toda a asepsia dos nossos lares e deixando tudo conforme condiz com os ensinamentos do Mestre. E vamos nos envolvendo com a equipe de segurança, de Ricardo e seus anseiros, que amorosamente faz toda a guarda e a proteção da nossa casa, da casa dos nossos familiares, amigos, de todos aqueles que estão nos assistindo neste momento. E vamos assim, cumprimentando com muito carinho os mentores da nossa casa, casa de Irmã Lina, Cabaixuta e Mãe Catarina. Casa essa que nos dá todo o suporte
nos dá todo o alimento espiritual que precisamos para trilhar neste momento da Covid-19, que tenhamos a fé e a esperança e, acima de tudo, a resiliência, que sejamos amáveis, que sejamos tolerantes e possamos, assim, nesse instante, rogar a Deus, nosso Pai, de infinita bondade e misericórdia, a Jesus, o nosso Mestre e Senhor da vida, que neste momento, Jesus, se conosco agora, hoje e sempre. Nós vamos também agradecendo a presença dos nossos irmãos desencarnados, esses irmãos que também, como nós, necessitam de uma fábula, de uma palavra de conforto, de carinho, que eles possam receber nesse momento juntamente a nós. E é nesta certeza, nesta confiança de todas as equipes médicas do espaço, se aqui se faz presente e vai nos tratando durante todo o Evangelho da noite. Nós, encarnados e desencarnados. E assim, neste momento, nós vamos rogando ao nosso expositor da noite, o Senhor Antônio Carlos, que receba nossas vibrações amorosas, de muito carinho, de gratidão pelo seu Evangelho. Que seja mais uma semente a ser plantada em nossos corações, onde possamos torná-lo útil e também exercitá-lo a cada momento. E assim damos por iniciados os trabalhos da noite, dando graças a Deus. Graças a Deus. Queridos irmãos, queridas irmãs, companheiros no ideal espírita, roguemos ao Mestre Jesus, nosso guia e modelo por excelência, que nos guarde, nos abençoe e nos dê a sua paz. Jesus entrou em Jerusalém, no templo, e vendo tudo ao redor, como já era tarde, foi para Betânia com os 12 apóstolos. Pela manhã, ao voltar Jesus à cidade, teve fome. E vendo uma figueira à beira do caminho, dela se aproximou e não achou nela senão folhas. E disse-lhe: nunca, jamais nasça de ti frutos. No mesmo instante secou a figueira. E vendo isso, seus discípulos maravilharam-se e perguntaram: como é que repentinamente secou a figueira? Respondeu Jesus: em verdade eu vos digo, se tiverdes fé e não duvidardes, fareis não somente o que foi feito à figueira, mas se mesmo disser a esse monte, levanta-te e lança-te ao mar, isso será feito. E tudo aquilo que com fé pedirdes em vossas orações, haveis de receber. Está no Evangelho de Mateus 21 e Marcos capítulo 11. Uma observação: em Marcos, como ele é mais detalhista, diz que isso teria acontecido no dia seguinte. A figueira, no tempo de Jesus, na Palestina, era uma das árvores mais importantes. Foi a primeira planta descrita na Bíblia. Quando Adão e Eva, expulsos do paraíso e conscientes de sua nudez, vestiram-se com folhas de figueira. Está em Gênesis capítulo 3. Além disso, a figueira, para aqueles povos que costumavam viajar pelo deserto, dava um fruto que, seco, ele aguentava, podia suportar tranquilamente uma longa viagem no deserto. Assim como outras frutas, rico em nutrientes, essas frutas serviam então para o sustento daqueles viajantes. O figo, como consta em Deuteronômio capítulo 8, é considerado um dos 7 alimentos sagrados pelos judeus. São eles trigo, cevada, uva, figo, romã, oliva e a tâmara, representando o mel. Enfim, uma fruta importante e, de certa forma, então sagrada para aquele povo. Um símbolo. E sendo assim, por que Jesus amaldiçoaria aquela árvore? É claro que não. Ele teria certamente um motivo justo para isso. Na verdade, ele quis dar uma lição aos seus discípulos, além de frisar, de ressaltar a questão da fé, mas também para lhes fazer ver a importância
das obras, tanto dos homens quanto das instituições. Porque aquela árvore, tendo apenas folhas, uma linda árvore na aparência, no entanto, ela não tinha ali os seus frutos. E ele, então, para aquele povo que necessitava de exemplos fortes, eles precisavam de exemplos materiais marcantes, e assim, então, ele utilizou, como ele fez de várias ocasiões, ele aproveitou esta, então, para usar esse momento como exemplo para os seus discípulos. Segundo Richard Simonetti, que nos deixou há algum tempo, essa teria sido uma interpolação, quer dizer, a colocação de um item à parte no Evangelho, que de fato talvez não tivesse acontecido. Bom, mais uma de tantas especulações que há com relação a alguns evangelhos de Jesus. Mas o importante é a lição da importância das boas obras em nossas vidas. Não só pelas instituições, como disse, mas também, principalmente pelos homens. A prática da caridade, sem qualquer intenção de tirar proveito, enfim. E tantos são os exemplos que deixaram grandes obras. Albert Schweitzer, Madre Teresa, Irmã Dulce, o nosso Divaldo Franco e o nosso Chico Xavier, que tantas obras importantes na área da caridade, do exemplo, do amor ao próximo. Com relação, então, ao magnetismo, o magnetismo de Jesus. Do ponto de vista científico, poderíamos dizer, então, que houve ali uma grande descarga magnética naquela árvore, tão forte que provocou, então, a morte daquela árvore. A força do magnetismo de Jesus já havia sido observado em outras ocasiões que encontramos nos evangelhos. A transmutação da água em vinho, por exemplo, nas bodas de Canaã, a cura do servo do centurião, que foi feita à distância, a cura de 10 leprosos que o procuraram, a cura da mulher, a mulher hemorroíça, aquela que havia um sangramento há mais de 12 anos, que havia procurado todos os médicos na ocasião, sem obter sucesso. E, no entanto, tocando simplesmente o manto de Jesus, ela ficou curada. E tantos outros exemplos, não só esses de curas, mas também de fenômenos, como, por exemplo, a tempestade acalmada, Jesus andando sobre as águas. E foram tantos, então, esses milagres, entre aspas, que nós sabemos, esses prodígios, existe para todos eles uma explicação do ponto de vista científico, na visão espírita, o poder de Jesus, o poder magnético dele atuando sobre fluidos e sobre a matéria, capacidade que ele tinha. Todos nós somos médiums, sem dúvida, uns mais, outros menos, e que podemos, através então da nossa vontade, da nossa fé, movimentar fluidos que podem levar a obter, até mesmo através da modificação desses fluidos, até mesmo a cura, benefícios à nossa saúde, pela nossa concentração e os bons pensamentos, enfim. Por isso mesmo Jesus disse, em certa ocasião, aos seus discípulos, quando o procuraram, depois de tentar salvar um jovem obsediado, sem sucesso. E Jesus lhes disse então, se não conseguiste, foi porque não tiveste fé. Se tiveste fé o suficiente, o conseguiriam. E assim é. E tudo que com fé pedirdes em vossas orações, haveis de receber. Repito, e tudo que com fé pedirdes em vossas orações, haveis de receber. Aí a importância, sim, da confiança e acreditar a nossa fé, aquela fé raciocinada, como nos prega, nos mostra o Espiritismo, porque ela se baseia na lógica e não deixa nenhuma obscuridade. Agora, toda a fé levada ao excesso, na incoerência, sem realmente uma base, ela produz o fanatismo, leva ao fanatismo, que levado às religiões, realmente aquelas então vão ser aquelas
aquelas religiões, templos sem frutos, como aquela figueira que Jesus encontrou no caminho, aquela figueira que na aparência, nas suas folhas, muito bonita, esplendorosa, no entanto, não tinha frutos, não produzia. E algumas religiões são assim. E boa religião é toda aquela que leva o indivíduo, leva o seu praticante, aquele que com fé então participa de seus cultos, de suas reuniões, seja como for, mas toda aquela então que leva o indivíduo a um progresso moral, espiritual. Essas são as boas religiões. Religiões, algumas pessoas não as têm. Os ateus, muitos deles, são mais caridosos, mais cristãos do que muitos cristãos. E por curiosidade, em certa ocasião, nosso Divaldo Franco, numa entrevista, num programa de grande audiência na televisão, Divaldo disse que preferia então um ateu digno do que um religioso hipócrita. E ele está certo. A religião pode ser apenas um rótulo. Então o que interessa não são aquelas religiões apenas as das folhas, mas sim aquelas dos frutos, aquelas que, como dissemos, produz bons cristãos, bons homens. Mesmo que não acreditem no Evangelho de Jesus, não sigam o Evangelho de Jesus, tantas outras religiões há dessa forma, mas que pregam o bem, o amor, a caridade, a misericórdia ao próximo. Isso é importante. E aí, então, destacamos a importância da prática da caridade, do amor ao próximo. E como encontramos na definição do Evangelho, estamos referindo ao capítulo 19, a fé que remove montanhas. No Evangelho, Kardec define a fé como a fé inabalável, é aquela que pode encarar de frente a razão em todas as épocas da humanidade. Esta é a verdadeira e fortalecida fé. E é essa que nós devemos procurar em nossos dias. E a importância do cultivar, principalmente nesse momento difícil que passamos, cultivar os bons pensamentos, buscando uma leitura edificante, desviar os nossos pensamentos, quando aqueles pensamentos maus vêm à nossa cabeça, sim, pensar em coisas boas, na bondade, lembrar de Jesus, da sua imagem, enfim, cultivar pensamentos que possam nos elevar realmente. E assim podemos dizer que as emoções e a vontade geram pensamentos que, por sua vez, mobilizam energias sutis em torno do indivíduo, o que atrai claramente companhias espirituais diretamente sintonias com esse teor. Essa mobilização de energias nós chamamos então de vibração, que estabelece o estado psíquico de cada um, situando o indivíduo numa dimensão espiritual característica. Ou seja, aquilo que nós pensamos, as nossas vibrações, vão atrair entidades espirituais ao nosso redor. E claro, os bons pensamentos vão nos trazer então aqueles bons espíritos. O nosso guia particularmente está ali, nos dando o suporte, o apoio espiritual de que necessitamos, e essa importância da nossa concentração, desses pensamentos elevados durante nossas preces. E isso certamente nós irradiamos, passamos então, através do pensamento, podemos direcionar aquela pessoa doente, aquela pessoa que passa por uma dificuldade em um determinado momento, e assim contribuir para a sua melhoria. E um grande exemplo disso, um grande expoente do Espiritismo, o nosso querido Bezerra de Menezes, que por sua bondade e por amor, tanto fez e continua fazendo com relação às curas. E vamos ver então, para encerrar, uma de suas bonitas passagens. Bezerra de Menezes, já no começo do século passado, já bastante adoentado, ele fora convidado pela segunda vez a presidir a Federação Espírita Brasileira, no Rio de Janeiro, na época sua sede principal. E ali então, havendo naquele momento, na segunda passagem, uma certa dissidência entre os confrades que ali estavam, que ali conduziam aquela importante entidade
espírita, e ele foi então, dada a sua capacidade de unir as pessoas, ele foi convidado então nessa época para presidir novamente a federação. E em dado dia, um dia chuvoso, muita chuva, e ele voltaria então para casa, e ao chegar ao final da escada, ele encontra ali um mendigo, um homem trêmulo, e que lhe pede uma ajuda. Estava sofrido, era pedreiro, havia perdido o emprego, estava com febre e dizia: doutor, a minha mulher está passando muito mal, ela também está muito doente, e o meu filho também, há dias que não nos alimentamos, moro aqui no Morro da Mangueira. Aquele senhor com quem ele falava, é claro, Bezerra de Menezes, ele tinha um consultório logo ali ao lado, na Rua Passos, na Rua 7 de Setembro. Ele revolveu os bolsos, nada tinha para oferecer. Compadecido do homem, tirou o próprio paletó, fez o homem vestir e disse: tudo que eu tenho eu lhe dou. E lhe deu um forte abraço. Quando chegar em casa, abraça sua mulher e seu filhinho em nome de Jesus. E partiu para Tijuca, onde morava. Foi pegar o bonde. Passaram os dias. Menos de um mês depois, ele descia as mesmas escadas. E quando chega embaixo, encontra um homem melhor vestido, a barba feita, um semblante irradiando alegria, e que pergunta: o doutor se lembra de mim? Confesso que vagamente. Eu sou aquele que lhe veio pedir uma ajuda, e o senhor me deu o seu paletó. Ei-lo aqui. Comprei até uma calça nova, e o senhor me deu tudo o que tinha. Que tesouro o senhor me deu. O senhor me deu um abraço e a febre passou. Cheguei a casa e a mulher chorando, esfaimada, eu lhe expliquei o que aconteceu comigo e dei-lhe um abraço também, e a febre desapareceu. E os dois abraçamos nosso filhinho e começamos a cantar, agradecendo a Deus, apesar da fome. Quando alguém bate à nossa porta, eu fui atender, era um amigo. Eu acabo de contratar uma obra e necessito de um pedreiro. Como você é meu amigo, eu me lembrei e vim perguntar se pode comigo realizar essa obra. Ai, doutor, não foi o Senhor que me abraçou, foi Jesus, Jesus Cristo. Eu venho lhe agradecer todas essas dádivas que foram desencadeadas. Então, assim, vamos chegando ao fim de mais um Evangelho do grupo da Casa Espírita Irmalina. Agradecemos pelo encontro da noite de hoje, que todos nós possamos nos sentir melhores e mais confortáveis. Assim, agradecido que estamos, agradecemos a Deus, nosso Pai, e a Jesus, nosso Mestre. E desejamos a todos uma excelente semana, uma semana de muita luz, de muita paz, e que mantemos os nossos corações sempre em vibrações e orações e vigilantes aos nossos pensamentos para termos dias mais saudáveis. Que assim seja, graças a Deus.